O Jogo da Vida, Florence Scovel Shinn. Roberto Fulton, ao observar um pouco de água fervendo numa chaleira, visualizou ali um barco a vapor. Eu já testemunhei muitas vezes um aluno se afastar da própria realização por pura resistência e por tentar apontar o caminho ele mesmo. Ele dirige a sua fé apenas para um canal e dita a si próprio exatamente o caminho pelo qual deseja que a manifestação se realize. Isso faz com que as coisas fiquem em um impasse. Seja feita a minha vontade e não a vossa. Este é o mandamento da inteligência infinita. Como acontece com todo tipo de energia, seja ela do vapor ou da eletricidade, ela deve fluir por um motor não resistente ou outro instrumento. O homem é este instrumento ou motor. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Vemos isso no incidente de $2.000 que chegaram para a mulher através do senhorio, quando ela se tornou não resistente e tranquila. E também no da mulher que conseguiu o amor de um homem depois que todo o sofrimento havia cessado. Ambos casos podem ser encontrados no vídeo anterior. A meta do aluno é o equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá ao poder Deus a chance de perpassar o homem a fim de querer e realizar ao seu bel prazer. Equilibrado, ele pensa claramente e toma decisões corretas rapidamente. Ele nunca perde uma jogada. A ira turva a visão, envenena o sangue e é a raiz de muitos males, além de causar decisões erradas que levam ao fracasso. Ela tem sido chamada de o pior dos pecados, já que sua reação é imensamente maléfica. O aluno aprende na metafísica que o pecado tem um significado muito mais amplo que nos antigos ensinamentos. O que quer que não venha da fé constitui pecado. Ele descobre que o medo e a preocupação são pecados mortais. São o reverso da fé e, através de imagens mentais distorcidas, fazem que aconteça aquilo que ele teme. O seu trabalho é o de expulsar esses inimigos da mente subconsciente. Quando o homem não tiver mais medo, estará acabado. Maeterlinck diz que o homem é Deus com medo. Assim, conforme vimos anteriormente, o homem somente pode aniquilar o temor ao aproximar-se e enfrentar a coisa temida. Quando Josafá e o seu exército se preparavam para enfrentar o inimigo, cantando: Louvai ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Eles perceberam que os seus inimigos haviam se destruído uns aos outros e já não havia mais a quem combater. Uma mulher pediu a uma amiga que entregasse uma mensagem a uma outra pessoa. Ela ficou com medo de entregar a mensagem, já que sua mente racional lhe disse: não se envolva nesse assunto, não entregue a mensagem. Ela estava perturbada em espírito, pois havia prometido que atenderia o pedido feito. Por fim,
ficou determinada em enfrentar o leão e clamou pela lei da divina proteção. Encontrou a pessoa a quem deveria dar o recado e, quando abriu a boca para falar sobre a mensagem, a mulher em questão simplesmente começou a falar sobre o tema, do qual já tinha tomado ciência anteriormente. Isso fez com que a entrega da mensagem se tornasse desnecessária. Como ela assumiu a tarefa, não foi mais obrigada a realizá-la. Como ela não temeu, o problema se esvaneceu por si mesmo. O aluno sempre atrasa uma manifestação pela crença de que ela não será completa. Ele deve então fazer a seguinte afirmação: na mente divina, tudo é completo. Portanto, a minha realização será completa. Meu trabalho perfeito, minha casa perfeita, minha saúde perfeita. O que quer que se peça são ideias perfeitas registradas na mente divina, as quais devem se manifestar sob a graça e de modo perfeito. Ele dá graças por já haver recebido no plano invisível e se prepara ativamente para receber no plano visível. Uma de minhas alunas precisava conseguir algum dinheiro. Me procurou e perguntou por que é que não conseguia obtê-lo. Eu respondi: talvez você tenha desenvolvido o hábito de deixar as coisas inacabadas, e o subconsciente se habituou a não completar. Tanto faz como tanto fez. Ela disse: a senhora tem razão. Eu sempre começo as coisas, mas nunca as termino. Irei para casa e terminarei algo que comecei há semanas, e sei que isso será uma demonstração simbólica do que preciso fazer. Então ela continuou as suas costuras de forma assídua e completou a peça que havia começado. Pouco depois, o dinheiro chegou de uma forma muito curiosa. O marido dela recebeu 2 salários naquele mês. Quando a pessoa pede com fé, ela acaba por receber, pois Deus cria os seus próprios canais. Algumas vezes já me perguntaram: suponha que alguém tenha vários talentos. Como pode ela saber qual deles escolher ou seguir? Seu pedido deve ser apresentado de modo definitivo. Diga: Espírito Infinito, me conceda um sinal definitivo. Revele a minha perfeita autoexpressão. Me mostre qual talento devo utilizar agora. Conheço pessoas que de repente mudaram de emprego ou começaram outra tarefa e rapidamente já estão perfeitamente equipadas para dominar aquele assunto, com pouco ou nenhum treinamento. Para tanto, deve-se fazer a seguinte afirmação: eu estou completamente preparado para o plano que Deus tem para a minha vida. E não tenha medo de agarrar as novas oportunidades. Algumas pessoas ficam muito alegres quando doam, mas são péssimas para receber. Elas rejeitam presentes simplesmente por orgulho ou alguma razão negativa, dessa forma, bloqueando os seus canais. Invariavelmente, elas se veem em situações em que pouco ou nada possuem. Um exemplo disso é o de uma senhora que havia doado uma alta soma de dinheiro e pouco tempo depois ofereceram a ela um presente que valia milhares de dólares. Ela se recusou a recebê-lo, arguindo que não precisava dele. Mais adiante, as suas finanças tiveram uma decaída e ela se encontrou em apuros com uma dívida do tamanho exato daquele presente. Lição: o homem deve receber de bom grado o pão que a ele retorna. De graça doareis, e de graça recebereis.
existe sempre um perfeito equilíbrio entre o dar e o receber. E embora o homem deva dar sem pensar no retorno, ele estará violando a lei se não aceitar o que a ele retornar, pois todas as dádivas vêm de Deus, enquanto o homem for um ser carnal. Uma imagem ou pensamento de falta nunca deve assaltar a pessoa que faz uma doação. Ou seja, quando o homem me doou aquele centavo, no caso citado no vídeo anterior, eu não lhe disse, pobre homem, ele não podia me dar esse dinheiro. Ao contrário, eu o visualizei rico e próspero, com recursos chegando a ele em abundância. Foi este pensamento que trouxe a abundância até ele. Se alguém foi um mau recebedor, ele deve aprender a se tornar bom em receber, aceitando as pequenas e simples coisas que venham a lhe ser dadas, e assim abrir os seus canais para a recepção de coisas maiores e melhores. O Senhor ama aquele que recebe com alegria, tanto quanto ao que doa com alegria. Sempre me perguntam por que é que alguém nasce rico e saudável e uma outra pessoa nasce pobre e doente. Eu digo que onde quer que haja um efeito, sempre haverá uma causa. Tais coisas não existem por mero acaso. Essa questão é parcialmente respondida através da lei da reencarnação. O homem passa por vários nascimentos e mortes até que conheça a verdade que o libertará. Ele é trazido de volta ao plano terreno por um desejo insatisfeito, a fim de pagar as suas dívidas kármicas ou para cumprir o seu destino. Pode-se afirmar que o homem nascido rico e saudável manteve em sua mente subconsciente de vidas passadas imagens de saúde e riqueza, enquanto o pobre e doente, imagens de doença e pobreza. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. Contudo, o nascimento e a morte são leis fabricadas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte, o que significa a queda adâmica na consciência através da crença em dois poderes. O homem de verdade, o homem espiritual, não possui nascimento nem morte. Ele nunca nasceu nem morreu. Assim como ele foi feito no início, é agora e para sempre. Assim é que, através da verdade, o homem é libertado da lei do karma, do pecado e da morte, e manifesta-se como o homem feito à imagem e semelhança de Deus. A liberdade do homem vem através do cumprimento do seu destino, manifestando o desígnio divino para a sua vida. O seu Deus dirá então para si: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do ser Senhor. Afirmações e negações. Tu também decretarás uma coisa, e ela se manifestará diante de ti. Todo o bem que se manifestará na vida do homem já é o fato realizado na mente divina, e se torna concreto através do reconhecimento do homem ou da sua palavra proferida, de modo que ele deve estar atento para decretar que somente o plano divino seja realizado, pois frequentemente o homem decreta por meio de suas vãs filosofias o fracasso e o infortúnio. É, portanto, da mais alta importância fazer os seus pedidos de maneira correta, conforme já explicado anteriormente. Se alguém deseja uma casa, uma amizade, um emprego,
ou qualquer outra coisa boa, deve pedir para que seja feita a escolha divina, ou seja, segundo a vontade de Deus. Por exemplo, Espírito infinito, abri as portas para que eu obtenha a casa certa, a amizade certa, o emprego certo. Dou graças, pois tudo isso se manifesta agora pela graça de Deus e de forma perfeita. A última parte da afirmação é a mais importante. Conheci uma mulher que fez um pedido para obter $1.000. Sua filha sofreu um ferimento e eles receberam $1.000 de indenização, de modo que essa resposta não surgiu de forma perfeita. Aquele pedido deveria ter sido feito desta maneira: Espírito infinito, eu dou graças, pois os $2.000, que são meus por direito divino, estão agora disponíveis e chegam para mim sob a tua graça e de forma perfeita. À medida que se cresce na consciência financeira, deve-se fazer o pedido para que as somas de dinheiro, que são suas por direito divino, sejam obtidos pela graça e de forma perfeita. É impossível ao homem conseguir obter mais do que aquilo que ele pensa ser possível, pois a pessoa é condicionada pelas limitadas expectativas do seu subconsciente. Deve-se, portanto, aplicar as expectativas a fim de que os pedidos sejam igualmente atendidos de forma mais ampla. Tantas vezes o homem tem limitado seus pedidos. Lembro de um aluno que pediu para conseguir $600 até uma certa data limite. Claro que ele o recebeu, mas soube-se mais tarde que ele quase obtivera $1.000, mas apenas recebeu 600 como resultado de sua palavra proferida. Eles limitaram o sagrado de Israel. Riqueza é uma questão de consciência. Os franceses têm uma lenda que ilustra bem isso. Um homem pobre andava por uma estrada quando encontrou um viajante, que o parou e perguntou: "Meu bom amigo, vejo que és pobre. Tome esta pepita de ouro, vende-a e serás rico pelo resto dos seus dias." O homem ficou exultante com a sua sorte e imediatamente tomou a pepita, levando-a para casa. Logo depois encontrou trabalho e se tornou tão próspero que nem chegou a vender a pepita. Os anos se passaram e ele se tornou um homem muito rico. Certo dia, encontrou um mendigo pela estrada. Parou o homem e disse: "Meu bom amigo, eu vou te dar essa pepita de ouro, a qual, se tu a venderes, te fará rico pelo resto da vida." O mendigo tomou a pepita, pediu que a avaliassem e descobriu que se tratava apenas de uma peça de bronze. Vemos assim que o primeiro homem se tornou rico através do sentimento de riqueza, do pensar que a pedra era de ouro. Todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro. É a sua consciência do ouro, da opulência, que traz riqueza para a sua vida. Ao fazer seus pedidos, o homem começa pelo fim da jornada, isto é, ele declara já haver recebido. Antes de vós chamardes, já terei respondido. A afirmação contínua estabelece a crença no subconsciente. Não seria necessário fazer mais de uma afirmação caso o homem tivesse fé perfeita. Não se deve suplicar ou implorar, mas dar graças, repetidas vezes, por já haver recebido. O deserto se regozijará e florescerá como uma rosa.
Este estado de regozijo, mesmo que ainda se esteja num deserto, abre caminho para que a coisa seja concedida por Deus. A prece do Senhor é feita na forma de mandamento e pedido. Dai-nos o pão nosso de cada dia, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E termina em louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto às obras de minhas mãos, comandai-me. Assim a prece é um comando e um pedido, louvor e ação de graças. Portanto, compete à pessoa acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Isso é extremamente fácil de se afirmar num plano abstrato, mas um pouco mais difícil quando confrontados por problemas reais. Por exemplo, uma pessoa tinha a necessidade de possuir uma certa quantia em dinheiro dentro de determinado prazo. Ela sabia que devia fazer algo para que isso se realizasse, se manifestasse. Então, pediu uma indicação, um sinal. Ela passeava por uma loja de departamentos quando avistou um bonito cortador de papéis cor-de-rosa. Sentiu-se atraída por ele, então pensou: eu não tenho um cortador de papéis que seja bom bastante para cortar cartas contendo cheques grandes. Então, ela comprou o cortador de papel, o que a mente racional teria chamado de uma extravagância. Quando ela o sentiu em suas mãos, começou a pensar nela mesma abrindo o envelope que continha um cheque grande, e depois de algumas semanas, ela recebeu o dinheiro. O cortador de papel cor-de-rosa significou a ponte de concretização da sua fé. Contam-se muitas histórias sobre o poder do subconsciente quando administrado com fé. Um homem estava passando a noite em uma fazenda. As janelas do quarto haviam sido pregadas, e no meio da noite, ele se sentiu sufocado e rapidamente foi, no escuro mesmo, até a janela. Ele não podia abri-la, então esmurrou a vidraça com o punho, permitindo que algumas rajadas de ar fresco entrassem. A partir daí, teve uma maravilhosa noite de sono. Na manhã seguinte, ele descobriu que havia esmurrado o vidro de uma estante, e a janela havia permanecido fechada durante toda a noite. Portanto, ele próprio criou seu suprimento de oxigênio simplesmente por pensar no oxigênio. Quando um estudante começa a fazer um pedido, nunca deve retroceder. Não deixai que o homem hesitante pense que receberá qualquer coisa do Senhor. Um aluno certa vez fez esta maravilhosa afirmação: quando eu peço ao Pai por qualquer coisa, eu bato meus pés no chão e digo: Senhor, não aceitarei nada menos do que pedi, e sim, muito mais. Então, o homem nunca deve se desviar. Tendo feito tudo, pare e espere. Este é às vezes o momento mais difícil de uma realização. Surge a tentação de desistir, voltar atrás, romper o compromisso. Deus também serve àquele que apenas para e espera. As realizações frequentemente vêm na última hora, porque é onde o homem se coloca, para de pensar, e a infinita inteligência tem a chance de entrar em ação. Os desejos fatigantes do homem são respondidos de forma fatigante, e os seus desejos impacientes sofrem delongas ou se realizam de forma violenta. Por exemplo,
Uma mulher me perguntou por que ela constantemente perdia ou quebrava os seus óculos. Descobrimos que ela dizia muitas vezes para si mesma e para os outros: adoraria me livrar desses óculos. Esta foi a forma violenta para aplacar o seu impaciente desejo. O que ela deveria ter pedido era por uma visão perfeita, mas o que registrou no subconsciente foi simplesmente o desejo impaciente de livrar-se dos óculos. Por isso, eles continuamente se perdiam ou quebravam. Há duas atitudes mentais que causam perda: o desprezo, no caso da mulher que não gostava do marido, ou o medo da perda, que desenha uma imagem de perda no subconsciente. Quando um aluno consegue se livrar de seu problema, livrar-se do fardo, ele passará a ter uma manifestação instantânea. Uma mulher passeava durante um dia bastante tempestuoso e seu guarda-chuva virou-se do avesso numa ventania. Ela estava próximo de chegar ao seu destino, mas como se apresentaria às pessoas para um primeiro contato, não quis fazer sua primeira aparição perante eles com um guarda-chuva contorcido. Ela também não podia descartá-lo, porque ele não pertencia a ela. Assim, em desespero, ela exclamou: Deus, toma conta deste guarda-chuva, pois eu não sei o que fazer. Um momento mais tarde, uma voz atrás dela disse: Minha senhora, quer que eu conserte o seu guarda-chuva? Ali se encontrava alguém que consertava guarda-chuvas. Ela respondeu: Claro que sim. Então, o homem consertou o guarda-chuva enquanto ela fazia a sua visita. E ao retornar, tinha em mãos um bom guarda-chuva. A lição é que há sempre um reparador de guarda-chuvas por perto no caminho do homem quando este coloca o seu guarda-chuva, ou seja, uma situação ou problema, nas mãos de Deus. Deve-se sempre fazer uma afirmação após ter negado alguma coisa. Para ilustrar isso, lembro-me de um evento. Me ligaram certa vez, tarde da noite, para tratar de um homem que eu nunca havia visto. Aparentemente, ele se encontrava muito doente. Então, eu fiz a afirmação seguinte: eu nego esta aparência de doença. Isso não é verdadeiro, portanto, não pode ser registrada em sua consciência. Este homem constitui uma ideia perfeita na mente divina, pura substância que exprime a perfeição. Na mente divina não há tempo ou espaço. Portanto, a palavra alcança instantaneamente o seu destino e não retorna vazia. Tenho tratado pacientes na Europa e descoberto que o resultado é instantâneo. Sempre me perguntam qual a diferença entre a visualização e a visão. Visualização é um processo mental governado pela razão ou mente consciente. Visão é um processo espiritual, governado pela intuição ou mente supraconsciente. O aluno deve treinar a sua mente para receber esses flashes de inspiração e trabalhar com as imagens divinas através de indicações ou sinais definitivos. Quando alguém pode dizer: eu desejo apenas aquilo que Deus deseja para mim, os falsos desejos desaparecem da sua consciência, e um novo conjunto de sinais lhes são dados pelo mestre arquiteto, o Deus interior. O plano de Deus para cada homem transcende a limitação da mente racional, e é sempre o quadrângulo da vida, que contém saúde, riqueza, amor e perfeita autoexpressão. Muitos homens constroem para si na sua imaginação uma casa,
quando deveriam estar construindo em imaginação um palácio. Se um aluno tentar forçar uma demonstração por meio da mente racional, ele de fato causará a ela um bloqueio. Eu vou apressar isto, diz o Senhor. Ele deve apenas agir mediante a intuição ou sinais definitivos. Descansai no Senhor e aguardai com paciência. Confia nele, e ele concederá que aconteça. Já vi a lei acontecer das formas mais espantosas possíveis. Por exemplo, um aluno afirmou que precisava ter a quantia de $100 para o dia seguinte. Tratava-se de uma dívida de vital importância que ele tinha de pagar. Então, eu fiz o pedido, declarando que o espírito nunca tarda demais e que o recurso estava bem próximo de suas mãos. Naquela noite ele me telefonou contando sobre o milagre. Disse que lhe surgiu um pensamento de que deveria ir até o seu cofre forte no banco e examinar alguns papéis. Diz que ao verificar os papéis e chegar no fundo da caixa, encontrou uma nota novinha de $100. Ele ficou perplexo, dizendo que nunca havia colocado aquele dinheiro ali, pois várias vezes já havia mexido naqueles papéis. Pode ter sido uma materialização, assim como Jesus Cristo materializou os pães e os peixes. O homem atingirá o estágio em que as suas palavras se farão carne, se materializarão instantaneamente. Os campos maduros com a colheita se manifestarão imediatamente, como acontecera em todos os milagres de Jesus Cristo. O próprio nome de Jesus, por si só, tem um tremendo poder. Ele significa a verdade que se faz manifesta. Ele disse: "O que quer que pedirdes ao Pai, em meu nome, vos será dado por ele." O poder desse nome eleva o indivíduo a uma quarta dimensão, onde ele é liberto de todas as influências astrais e psíquicas, e se torna incondicional e absoluto, assim como Deus mesmo é incondicional e absoluto. Tenho visto muitas curas sendo operadas pelo uso das palavras, em nome de Jesus Cristo. Cristo foi tanto uma pessoa como um princípio, e o Cristo interior de cada homem é o eu redentor e a sua salvação. O Cristo interior é a própria quarta dimensão, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Esta é a pessoa que nunca falhou, nunca conheceu a doença ou a mágoa, nunca nasceu e nunca morreu. Ele é a ressurreição e a vida de cada homem. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Quer dizer que Deus, o universal, trabalhando em um lugar particular, torna-se o Cristo no homem, e o Espírito Santo significa Deus em ação. Assim, dia a dia, o homem está manifestando a Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Você deve fazer do seu pensamento uma arte. O mestre pensador é um artista e é cuidadoso ao pintar somente imagens divinas sob a tela da mente. Ele pinta esses quadros com magistrais pinceladas de poder e decisão, tendo fé perfeita de que não existe poder capaz de manchar a sua perfeição e de que elas manifestarão em sua vida um ideal que se torna real. Todo poder é dado ao homem, mediante o correto pensamento, a fim de trazer o seu céu sobre a sua terra, e esta é a meta do jogo da vida. As suas regras, portanto, são a fé sem temor, a não resistência,
e o verdadeiro amor. Espero que cada pessoa que conhecer os princípios aqui apresentados se liberte agora de tudo aquilo que pensava estar lhe aprisionando o tempo todo, constituindo um obstáculo entre você e o seu eu interior, que conheça a verdade que a libertará, que a deixará livre para realizar o seu destino, para manifestar em si o desígnio divino de sua vida, a saúde, a riqueza, o amor e a perfeita autoexpressão. Que você seja transformada pela renovação da sua mente. Apresento a seguir um conjunto de palavras e expressões de poder que lhe ajudarão infinitamente em sua caminhada. Para a prosperidade. Deus é o meu recurso infalível, e grandes somas de dinheiro vêm para mim, sob a sua graça e bênção, de formas perfeitas. Para oportunizar condições perfeitas, todo plano que não for da vontade de Deus, que está nos céus, será dissolvido e dissipado, e o plano divino prevalecerá. Somente aquilo que for verdadeiro diante de Deus será verdadeiro diante de mim, pois eu e o Pai somos um só. O divino amor é a química mais poderosa do universo e dissolve tudo que não seja ele próprio. Que o divino amor dissolva e dissipe agora todo estado ou condição imperfeitos da minha mente, do meu corpo e das minhas ações. Para a fé. Já que Deus e eu somos um, eu sou um com meu benefício, pois Deus é, ao mesmo tempo, o doador e a dádiva, o benfeitor e o benefício. Para a saúde, o divino amor transborda em minha consciência com saúde, e cada célula do meu corpo se enche de luz. Para ter visão. Os meus olhos são os olhos de Deus, e eu enxergo com os olhos do Espírito. Vejo claramente o caminho aberto. Não há obstáculos em minhas veredas. Consigo ver claramente o plano perfeito da minha vida. Para ter orientação. Sou divinamente sensível aos sinais da minha intuição e presto instantânea obediência à sua vontade. Para ouvir claramente. Meus ouvidos são os ouvidos de Deus, e eu ouço com os ouvidos do Espírito. Não sou resistente e estou disposto a ser conduzido. Ouço alegres boas novas de grande regozijo. Para o trabalho perfeito. Eu tenho um trabalho perfeito e de modo perfeito. Presto um serviço perfeito por um pagamento perfeito. Para o livramento de qualquer tipo de prisão ou problema. Lanço e transfiro esse fardo para o Cristo interior e sigo em perfeita liberdade. Isto conclui os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, contidos em O Jogo da Vida. Esperamos que estas palavras tenham produzido mais uma pequena abertura em seu ser, através da qual um novo foco de luz maior possa se projetar. Que ela seja um guia em seu caminho certo para a realização.